oficialmente, né, pela gravação. Vamos dar início à sessão de pôster na sala 1, hoje, dia 20 de outubro. O tema da nossa sala, no tema macro da nossa sala, é formação profissional e ensino. Eu lembro, né, aos apresentadores aqui que a gente tem 5 minutos para vocês apresentarem, eu vou estar controlando o tempo, e que as perguntas e comentários a gente vai realizar após as 6 apresentações que a gente tem hoje. Então eu peço, se possível, que vocês continuem na sala, para que a gente pode ter algum comentário sobre o trabalho de vocês, né, sobre o dos 6 participantes. E desde já agradeço a presença também do público que está acompanhando. Bruno, a palavra é toda sua, estou marcando o seu tempo aqui, quando chegar perto dos 5 minutos ali, eu te dou um toque, tá? Fique à vontade aí. Muito obrigado pela presença, Bruno. Ok, boa tarde. Vocês me ouvem bem? Perfeito, Bruno. Tá, João. Eu também vou controlar meu tempo aqui para não me perder demais, tá bom? Então vamos nessa. Pessoal, boa tarde, então. Muito prazer. Meu nome é Bruno Ocelli. Eu vim apresentar aqui o nosso trabalho Protagonismo dos Gestores do Fitness de Ouro Preto e Mariana, como eles lidam com a gestão. Foi desenvolvido esse trabalho específico como um recorte da iniciação científica da aluna Bruna Baldi, orientado pelo professor Everton Soares, e eu e o professor Renato fazemos parte desse grupo de trabalho, porque essa é uma pesquisa mais ampla que a gente tem tentado desenvolver no campo da gestão do fitness na região dos Inconfidentes, aqui em Ouro Preto, aqui em Minas Gerais, que abarca a cidade de Ouro Preto e também as cidades de Itabirito e Mariana. Então, o objetivo desse nosso trabalho é analisar o perfil dos gestores de empreendimentos fitness na região dos Inconfidentes e entender como eles lidam com a gestão. E também verificar quais e como são as estratégias adotadas na esfera administrativa, financeira, de vendas e de pessoal. Esse nosso trabalho ele é um trabalho de cunho qualitativo, que envolveu 9 gestores, sendo 7 de Ouro Preto e 2 de Mariana, 6 homens e 3 mulheres. Para a coleta dos dados, nós fizemos uma entrevista remota. Esse trabalho foi desenvolvido ao longo da pandemia. Essa entrevista foi com uma característica semi-estruturada e as questões versavam sobre 6 categorias, né? Que são contribuição da formação acadêmica e profissional para a gestão, as ações administrativas, aspectos financeiros, vendas, gestão de pessoal e processo de recrutamento e seleção. Os dados foram analisados com base na técnica de análise de conteúdo, sendo o estudo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFOP. Como principais resultados, pessoal, nós estabelecemos essas categorias a priori, exatamente por serem as categorias do roteiro de entrevistas, né? Primeiro, a gente percebe que com relação à contribuição da formação acadêmica para a gestão, todos esses profissionais têm graduação, né, ensino superior, sendo 7 em educação física, 1 em direito e 1 em fisioterapia, porém eles informam que a trajetória acadêmica não contribuiu para a atuação como gestor, o que pode ser relativizado, né? A gente sabe que a formação profissional ela pode contribuir de forma direta e indireta. No aspecto administrativo, nós identificamos também que, além da gestão, ou seja, a gestão dos ambientes fitness dos quais esses gestores estão alocados, todos eles assumem pelo menos mais uma função relacionada à sua área de formação principal, né? E muitas vezes em função de problemas financeiros, por exemplo, em que não há possibilidade de contratar um profissional para aquilo e acaba que esse profissional acumula uma outra função. No aspecto financeiro, todos esses gestores informam receber apenas para uma das atividades realizadas, ou seja, essa atividade não é realizada, a atividade que é acoplada, vamos dizer assim, não aumenta a remuneração, porque muitas vezes esse próprio gestor é o dono do estabelecimento. Essa é uma característica muito presente, né? Com relação ao campo das vendas, foi relatado que o boca a boca e a comunicação em mídias sociais são as principais formas de atrair os clientes. Além disso, os aspectos relacionados a planos trimestrais, semestrais e anuais são uma boa estratégia verificada pelos profissionais. Além disso, com relação à gestão de pessoal, 6 desses gestores já investem de forma esporádica no aperfeiçoamento técnico ou de atendimento. Então, existe aí alguma preocupação com a capacitação desses profissionais, tendo alguma relação com a formação continuada. E com relação ao processo de recrutamento e seleção, verificou-se que em municípios com as características dos que nós avaliamos, isso ocorre
especialmente com base nas indicações de pessoas de confiança, geralmente referenciadas pela Universidade Federal de Ouro Preto, que oferece o curso de bacharelado em Educação Física. Como considerações finais, a gente percebe que, para além dos conhecimentos formais que os próprios entrevistados relataram ter limites em relação à sua formação para gestores, ficou evidenciado que as experiências pregressas contribuem para a atuação como gestores, né? Também percebemos que esses profissionais atuam como profissionais multitarefas, como já foi relatado, que pode ter impacto na saúde, na sociabilidade e na própria gestão. Nós também percebemos que esses profissionais parecem ter uma boa relação com a equipe de trabalho, agindo intuitivamente de acordo com boas práticas da gestão. E como aspectos de aplicações práticas desse trabalho, nós percebemos que nós podemos qualificar os currículos formativos no campo da educação física, abordar melhor a formação continuada e talvez oferecer informações que propiciem uma melhora na saúde das empresas e da própria saúde laboral desses gestores. É isso, muito obrigado. Obrigado, Bruno. Perfeito nos 5 minutos cravados. Perfeito. Se fosse uma competição, não ia ter desconto nenhum. Muito obrigado, Bruno. Se você puder ficar no final para a gente ver se tem algum comentário. Parabéns pela pesquisa também para você e para todos os autores. Na sequência, então, eu convido a já compartilhar a tela com a gente o Felipe Sênior Ferraz, que vai apresentar o trabalho Gestão e Informação, algumas considerações na literatura. Boa tarde, Felipe. Tudo certo aí? Se quiser compartilhar a tela, já fica à vontade. Vocês estão vendo aí? Sim, só coloca, por favor, para subir a barrinha de ocultar ali embaixo que aparece, porque senão acaba tapando um pouquinho a tela, por favor. Embaixo aparece mais. Isso aí, perfeito. Obrigado, Felipe. Se você clicar nessa setinha que está do lado do disquete de salvar, aumenta. Isso, aí, agora sim, né? Isso, perfeito. Agora tá ótimo, tá show. Então eu vou dar início aqui, Felipe. Tudo certo? Podemos começar? Podemos começar. Então tá, então valendo. Obrigado. Valeu. Então, boa tarde, pessoal. Meu nome é Sênior Felipe Ferraz. E, juntamente com os colegas, estou aqui para apresentar o nosso pôster do levantamento bibliográfico que fizemos acerca da formação do gestor de academias, né? Eu sou mestrando da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Meu orientador é o professor Mauro Mischio, que também é autor nesse trabalho, assim como os colegas, o doutorando Leonardo Silva de Lima e as mestrandas Denise Alves e Vitória Leiser. Nós fazemos parte do GESEF, que é o Grupo de Estudos Socioculturais em Educação Física. Bom, eu vou tentar dar uma contextualizada super rápida, porque o tempo é cruel aqui com a gente, né? Mas esse trabalho é um recorte que nós fizemos da minha dissertação de mestrado, onde no momento pré-qualificação, ele estava às vésperas não, um pouco antes da qualificação da minha dissertação, eu vou fazer então um levantamento bibliográfico, porque o meu problema de pesquisa surge na minha atuação profissional, no meu dia a dia. Eu sou profissional de educação física, eu sou professor de educação física, mas eu abro um negócio, eu abro a minha academia, uma pequena academia, e fico ali durante 16 anos. E eu começo a notar que, bom, eu tenho uma formação técnico-pedagógica, mas agora eu sou gestor também. E agora, o que eu faço? Eu sou gestor, eu sou os dois, eu priorizo algum, não priorizo, como é que eu lido com isso? Entre tantas buscas que eu fiz, acabei na universidade novamente, procurando o professor Mauro Mischio, e já no decorrer, como eu coloquei para vocês, do trabalho, da dissertação, eu vou, então, fazer esse levantamento bibliográfico, porque eu já tenho um problema empírico, né? Agora eu quero entender o que o mundo acadêmico, o que o mundo científico está produzindo nessa área. E nesse levantamento que nós fizemos, então, nós utilizamos 4 plataformas: Google Acadêmico, o Lume da URGS, a Cielo Brasil e o portal de periódicos da CAPES. Entre outros delimitadores, nós utilizamos trabalhos a partir de 2010, com os descritores que estão aqui na tela, não vou ler porque o tempo é escasso, né? Nós chegamos àquele número ali bastante alto de trabalhos, mais de 469 mil. Num primeiro critério, nós
tivemos contato com a leitura das 10 primeiras páginas de cada uma dessas plataformas, do resultado de cada uma dessas plataformas. Fechamos, então, com 935 trabalhos, aonde aí sim fizemos uma leitura aprofundada e reduzimos para 42 produções acerca dessa questão formação com o gestor de academias, né? Os resultados deixam claro que existem diferentes trajetórias, diferentes formações e também diferentes expectativas do mercado, né? A conclusão vai mostrar que, com toda essa profissionalização que a gente está vendo aí do mercado fitness, né, grandes redes entrando, cada vez mais se profissionalizando, existe sim uma demanda nesse sentido de incluir essas disciplinas na formação do professor de educação física. Como o colega anterior na apresentação colocou, isso é um relato bem recorrente entre os pares, entre os colegas, né, que solicitando uma maior incidência dessa disciplina na nossa formação, e há, sim, um esforço das universidades também, isso aparece também nos trabalhos, isso oscila, né? Algumas universidades disponibilizam um pouco mais de créditos, outras menos, mas há, sim, uma corrida nesse sentido de propiciar isso ao professor de educação física também, durante a sua formação, ter acesso a disciplinas que o auxiliem, né? Que vão proporcionar maior qualidade numa possível posição de gestor, seja gestor de uma academia ou dependente do segmento do fitness que ele for atuar. Então é isso, pessoal. Eu falei rápido, mas acho que falei no tempo aí, né? É tanta coisa para falar, mas em suma era isso, o nosso trabalho. Perfeito, senhor. Foi certinho. Muito obrigado aí. Parabéns pelo trabalho, para você, para os coautores também. Muito obrigado mesmo. Eu sei que é um pouco sofrimento para a gente ter que resumir ali em 5 minutos. É meio que um exercício complexo mesmo, mas parabéns aí, muito obrigado. Na sequência, eu chamo o nosso segundo Felipe, o Felipe Nascimento Pereira. Ele está por aí? Felipe? Opa, tô aqui. Beleza? Boa tarde. Beleza? O Felipe, então, vai apresentar o trabalho chamado As Práticas de Gestão no Comitê Paralímpico Brasileiro e a relação com a formação e a capacitação profissional. Então, Felipe, por favor, já pode compartilhar a tela conosco, fique à vontade já para fazer o compartilhamento, e a hora que você tiver ok, você me avisa que a gente já começa o tempo aqui, já começa... Tranquilo. Pedi só para Maria Eduarda compartilhar para mim, que eu tô contando um pouco travado aqui. Tá abrindo aqui, gente. Um minutinho. Tranquilo, gente, sem problema. Aí. Maria, só tira o ocultar, Maria, por favor. Isso, obrigado. Beleza? Podemos? Tá? Todo o seu tempo. Bom, então, boa tarde, pessoal. Eu me chamo Felipe Nascimento Pereira, sou aluno do curso de graduação em Educação Física na Universidade Federal de Uberlândia. Também faço parte da empresa Júnior Husport e do grupo de pesquisa GERE. E este trabalho que eu vou apresentar, ele é relacionado às práticas de gestão do Comitê Paralímpico Brasileiro e a relação com a formação e a capacitação profissional. Bom, o esporte paralímpico brasileiro, né, nas últimas décadas, ele demonstrou um desenvolvimento significativo, identificando-se que isso pode estar relacionado a uma boa gestão do Comitê Paralímpico Brasileiro, o CPB, quando se trata de projetos, investimento nas atividades paralímpicas e contratações de bons profissionais. De acordo com o modelo SPLIS, né, que ele tem como foco evidenciar fatores determinantes no sucesso esportivo, a gente pode elencar o 7º pilar, que a gente está vendo aí, que é um pilar que se remete ao desenvolvimento e esporte para técnicos, e o 9º pilar, que ele trata sobre fomento à pesquisa científica e inovação. Dessa forma, o CPB ele possui 2 iniciativas que são voltadas para essas temáticas, que são elas a Academia Paralímpica Brasileira, né, que ela é focada na produção e divulgação científica,
e a educação paralímpica, que é direcionada à formação de técnicos, classificadores e árbitros. Dessa forma, o objetivo central, né, dessa pesquisa é analisar os processos de gestão desenvolvidos pelo Comitê Paralímpico em relação à formação de profissionais capacitados a atuar no esporte paralímpico, além de analisar, né, as ações da Academia Paralímpica como cooperadora desses processos. Esse projeto, então, é de uma natureza qualitativa e a população dele será formada por gestores do CPB ligados à APB e à AEP, que é a Educação Paralímpica, e profissionais que já tenham participado anteriormente de formações oferecidas pelos órgãos citados. Para a coleta, né, dos dados sobre a gestão do comitê em relação aos dois órgãos, vai ser feita uma pesquisa documental e para a coleta de dados dos gestores e beneficiados vai ser realizada uma entrevista semi-estruturada. E aí nela vai ter perguntas sobre caracterização do sujeito, processos de gestão dessas entidades, né, sobre as formações, perguntas voltadas às opiniões próprias para os gestores e experiências durante a formação para os profissionais beneficiados. Tanto a análise, né, dos dados documentais quanto das informações das entrevistas vai ser utilizada a análise de conteúdo. E aí, conduzindo algumas pesquisas iniciais pelo site oficial do CPB, a gente conseguiu achar algumas informações importantes sobre a Academia Paralímpica e a Educação Paralímpica. Como, por exemplo, na Academia Paralímpica, a gente conseguiu encontrar congressos e seminários que eles realizaram, os editais dos mesmos e algumas publicações de livros. Já em relação à Educação Paralímpica, foi encontrado um link para o site da mesma, e lá se concentram todos os cursos profissionalizantes que são oferecidos por ela. Dessa forma, né, a gente consegue entender que o que é e como são oferecidas nessas iniciativas de formação e pesquisa pelo Comitê Paralímpico. E tendo em mente já que o histórico de gestão do comitê em prol do esporte paralímpico ele é positivo, é esperado que futuras intervenções com as entrevistas também apontem um quadro de bom aproveitamento nesses projetos. Dessa forma, né, é notável que existe um esforço do Comitê Paralímpico para que os pilares 7 e 9 do modelo SPLIS sejam atendidos, quando a gente fala de esporte paralímpico. Pelo fato de que existem diversos outros fatores que são influenciadores do sucesso esportivo dos atletas e que também concernem as ações do CPB, é interessante que futuras pesquisas mais aprofundadas sejam realizadas. E dessa forma, a atual pesquisa, né, ela pode fornecer informações sobre as qualidades e pontos de fragilidade que podem ser ajustados para que exista uma formação bem consolidada de profissionais do esporte paralímpico no Brasil. E para que o mesmo, né, continue atingindo bons resultados em competições internacionais. Bom, eu queria agradecer aqui a oportunidade de estar fazendo essa apresentação aqui no CBGE e obrigado a todos pela atenção. Parabéns, muito obrigado por falar com você, tudo para as pessoas envolvidas, muito obrigado. Na sequência, a gente tem a Maria Eduarda. Maria Eduarda está aí? Maria Eduarda? Eu esqueci, podia ter apresentado direto. Vou compartilhar a tela de novo, gente. Sem problema. Maria Eduarda ali, Hackner, fala desculpa se eu errei. Conhecimento sobre políticas públicas de saúde dos docentes de fisioterapia da cidade de Uberlândia, em Gerais. Então, a Maria pode compartilhar a vontade, na hora que você tiver tudo ok, por favor. Certinho. Tá dando para ver, gente? Vocês estão me ouvindo bem também? Tá tudo certo. Sim. Tudo ok. Tá meio longe poucos. Não sei se você consegue se aproximar pulando o scroll, para que a gente consegue um pouco também, se você puder fazer isso. Um aí e descendo ele, não vai atrapalhar. Eu acho que não dá para dar zoom mais do que isso, não. Tudo bem, sem problemas então, Maria. Não se preocupe. Tá. Então, gente, eu sou a Maria Eduarda, sou docente de fisioterapia aqui na UFO, sou membro da Huspert, né, que é a empresa júnior aqui da Universidade Federal de Uberlândia, faço parte do GERE também, que é um grupo que estuda as temáticas de esporte, saúde e lazer,
e nós englobamos a Faculdade de Educação Física, Fisioterapia e as demais que se interessam pelo tema. E esse trabalho surgiu a partir da necessidade que nós encontramos no nosso campi, né, da universidade, dentro do nosso curso de fisioterapia, mas que depois nós ampliamos para uma visão para a cidade toda, para as outras faculdades de fisioterapia que existem aqui em Uberlândia. Então, nós pensamos, né, em estudar, em pesquisar sobre o conhecimento que os alunos têm sobre as políticas públicas de saúde que envolvem a fisioterapia aqui na cidade, mas também nos âmbitos estadual, né, e federal. Esse é um trabalho em andamento, então nós não temos resultados ainda, mas, assim, como introdução, nós analisamos as políticas públicas de saúde, as leis que regem essas políticas, né, e essas leis, de forma geral, elas são orientadas para melhorar as condições de saúde da população, e elas devem garantir a proteção dessa população, além de garantir também a promoção e a recuperação de saúde de todos os indivíduos. E no currículo universitário, essas políticas públicas elas são divididas como contexto histórico, em um primeiro momento, né, no qual se estuda as pautas de questão de saúde, de problemas humanitários nesse sentido, e, num outro momento, os aspectos epidemiológicos, né? Mas em uma outra visão, estudando mais essa questão de dados mesmo, analisando o país. O modelo de ensino hoje que prevalece é o técnico-científico, que, na maioria das vezes, não integra a teoria e a prática. E isso acaba dificultando a visão que o profissional vai ter na perspectiva que a gente defende hoje, que é a atenção integral à saúde. Mas isso nós falamos de uma forma geral para todos os cursos, né, da saúde. Esse é o modelo de ensino que nós encontramos hoje na maioria dos planos de ensino, quando a gente pega para analisar de uma forma geral. Então, os objetivos desse trabalho foram identificar, né, o conhecimento que esses alunos têm acerca dos temas de políticas públicas, gestão de saúde e como a fisioterapia pode atuar, né, pode entrar nesse assunto, e analisar a qualidade dos dados que são trabalhados dentro das salas de aula dos cursos de fisioterapia aqui em Uberlândia. A metodologia, né, como ainda é um estudo em andamento, ele vai ser um estudo de caráter qualitativo com os discentes dos cursos de fisioterapia da cidade aqui de Uberlândia, não só da Faculdade Federal. A gente vai fazer a coleta de dados pelo Google Forms, de forma online, vai ter um termo de consentimento, né, que vai ser disponibilizado, e depois a análise de dados vai ser feita de forma qualitativa, né, analisando esses resultados dos alunos, e as perguntas elas vão ser relacionadas ao conhecimento que esses alunos têm sobre o processo de formação deles enquanto estudantes e sobre as próprias políticas públicas de saúde, além da gestão de saúde, que a gente vê que é um assunto que é muito importante, mas que, na maioria das vezes, ele não é tão abordado como deveria ser, e a prática docente, né, que no caso é como os docentes têm administrado as suas aulas para conseguir integrar todos esses temas que são tão importantes. Nós não concluímos, né, como eu falei, o trabalho, então a gente não tem resultado da pesquisa, a gente ainda não consegue definir quais são as implicações práticas, mas a gente analisou bastante conteúdo bibliográfico e a gente entende que há uma necessidade de reestruturação desses currículos, né, nos cursos superiores da área da saúde, não só da fisioterapia, levando em consideração as diretrizes curriculares, as necessidades desses alunos e também a realidade que nós encontramos no SUS. Então, é isso que a gente pretende analisar com o resultado desse trabalho, né? A gente acredita que esse vai ser o resultado. E nós consideramos também que o aluno ele deve ser o sujeito-alvo dessa metodologia de ensino e que é necessário algumas revisões, né, e algumas mudanças nesse processo todo, e não só nos planos de ensino que são utilizados aqui na faculdade e, de uma forma geral, aqui nas faculdades de fisioterapia de Uberlândia. E é isso, as referências estão aí. Muito obrigada, gente, pela oportunidade. Oi,
Oi, Maria Eduarda, perfeito. Eu até me enrolei porque começou a tocar o celular aqui, foi em cima da hora mesmo. Muito obrigado, parabéns pela pesquisa. Esperamos que vocês concluam e voltem depois para apresentar os resultados. A gente fica no aguardo aí e parabéns aí pela iniciativa. Na Muito sequência, de nada. Pânia, tá por aí, Pânia? É assim mesmo que fala, se eu falei errado, desculpa. É isso mesmo. Então já pode ir compartilhando, por favor, começar o processo. Enquanto eu vou falar sobre. A Pânia vai apresentar, então, para a gente o trabalho intitulado O Esporte Universitário e a sua importância no ensino e rendimento acadêmico dos atletas participantes do projeto Superliga Universitária no estado do Pará. Então, Pânia, quando você tiver tudo ok, você me avisa que a gente já pode começar. Bom, posso começar já. Então, 5 minutos, obrigado. Fica à vontade. Boa tarde, gente. Eu me chamo Pânia, vou apresentar o trabalho. E nós temos como autores Sabrina Coelho, Ivanéia Silva, Renê Caldas e Igson Coelho. O título do trabalho é O Esporte Universitário e a sua importância no ensino e rendimento acadêmico dos atletas participantes do projeto Superliga Universitária no estado do Pará. Bom, e o que é a Superliga? Na introdução, eu vou apresentar um pouco para vocês. É um estudo que faz parte de um projeto maior de gestão aqui no estado do Pará, né? A Superliga Universitária tem incentivo do governo. Ainda é um projeto em andamento que teve início em maio, aqui na capital. E a percussora do projeto é a Universidade Estadual do Pará, UEPA, mas nesse projeto estão englobadas todas as universidades públicas do estado, são elas a UFPA, que é a Universidade Federal, a UFRA, que é a Universidade Rural da Amazônia, a Unifespa, que é a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, e a UFOPA, que é a Universidade Federal do Oeste do Pará. O nosso objetivo dessa pesquisa é analisar como esse projeto Superliga Universitária incentiva a prática do esporte universitário e como influencia no rendimento acadêmico dos atletas participantes desse torneio. Os métodos. Como o projeto ainda está em andamento, nós temos o resultado parcial e, no início, foram aplicados 98 questionários, né, entre os atletas participantes. Na inscrição, o atleta já tinha que preencher o questionário. E aí, essa coleta foi feita através do questionário e também nós fizemos uma pesquisa documental. Para análise, a gente utiliza a estatística descritiva. Os principais resultados são, né, que eu trago para vocês. 34% dos inscritos são mulheres e 66% homens. A idade fica entre 18 a 50 anos dos atletas. A maior frequência de idade são entre os jovens, de 19 a 21, que corresponde a 46% da nossa amostra. Na visão dos atletas, em relação à prática esportiva, influencia no desempenho acadêmico, 45% consideram excelente essa prática no desempenho acadêmico, 47% boa, 6% regular e 2% não responderam. Em relação à participação dos estudantes em grupos de pesquisa, 98% participam, 18% já participaram e 54% não participam. Conciliar essa prática esportiva e o ensino e pesquisa, 94% acham possível, 4% acreditam que talvez seja possível e 2% acreditam não ser possível. E 89% responderam respostas positivas em relação a essa prática esportiva e a melhora no desempenho acadêmico, exemplificando como a questão da motivação, da autoestima, concentração, disciplina, a melhora no humor, interação social, disponibilidade e tranquilidade. Nas considerações finais, eu apresento para vocês, né, que a maioria dos atletas possui aspectos positivos, como já foi dito, né, entre interação da prática esportiva universitária e o desempenho acadêmico. Que a criação e a intervenção de saúde baseada numa prática esportiva, competições e ligas, como é o caso da Superliga Universitária, nesse período universitário se torna positiva para essa população em vários aspectos acadêmicos. E é isso, gente.
Oi, Pânia, obrigado, então. Foi super no tempo, muito obrigado, bem interessante o trabalho. Esse projeto da Superliga, né, a gente teve outras apresentações, é um projeto bem interessante, parabéns para você e para todos os envolvidos. Essa união das universidades chama bem atenção mesmo, parabéns, então, e obrigado pela fala, então. Na sequência, né, eu chamo agora o nosso último apresentador, o André Moreira de Oliveira. Já está aí, André? Tudo bem? Boa tarde. Vou fazer a transmissão agora. Eu estou com chuva aqui, se ficar ruim, eu posso me deslocar aqui para o lado, tem uma sala com eco, mas pelo menos fica... A princípio está tudo certo. Beleza. A princípio, o seu som está ótimo, estamos sem problemas. Vou aqui, então. Beleza, fica à vontade. Aí. Tranquilo? Perfeito. Só tirar o ocultar, eu não sei se você consegue aumentar um zoom, talvez seja a mesma situação lá da Maria Eduarda, mas se você conseguir, não, senão tá ótimo. Então, perfeito. Então, André, se você quiser, pode começar, então. Beleza, então. Boa tarde, pessoal. Meu nome é André Moreira de Oliveira. Eu sou mestrando do Centro de Educação Física e de Esportes da Universidade Federal de Santa Maria e apresento, então, o trabalho intitulado O Primeiro Passo do Patrocínio ao Projeto, foi uma intervenção no projeto Judoca Cidadão. Então, bem como diz o nosso título ali, o trabalho foi uma intervenção em um projeto social, o projeto Judoca Cidadão, onde nós temos de modo geral, né, as equipes esportivas e os projetos sociais, eles são iniciativas de cunho não lucrativo, na grande maioria, mas eles demandam de algumas receitas para ter esse funcionamento. Então, a intervenção foi realizada principalmente nesse fator, questão financeira, mas a partir de uma reorganização estrutural, de algumas metas e o funcionamento base da instituição, então, que a gente realizou. O projeto Judoca Cidadão, ele oferece aulas gratuitas de judô para crianças oriundas da rede pública de ensino ou bolsistas da rede particular, e essa captação de recursos advém de doações espontâneas e algumas ações de captação que já aconteciam anteriormente. Então, de modo leigo, o que acontecia em grande maioria eram alguns patrocínios acontecerem, né, tanto por essas doações espontâneas, quanto por algumas trocas, digamos assim, que não eram judicializadas. Então, o objetivo do trabalho foi apresentar possibilidades metodológicas na relação entre o patrocínio e o projeto, numa intervenção ao projeto Judoca Cidadão. De como ocorreu a nossa implementação, ela partiu de uma avaliação diagnóstica com um questionário estruturado misto, ou seja, com perguntas abertas e algumas fechadas, onde analisou-se o caráter histórico e o formato das ações realizadas. Então, esses questionários foram aplicados em colaboradores atuais do projeto, sendo voluntários ou funcionários do clube mantenedor, e ex-funcionários ou ex-voluntários que participavam do projeto. Ele existe desde 2003, então não são tantas pessoas, então foi tranquilo de fazer a implementação, são 16 pessoas. E aí também, então, por quem e com qual embasamento todas as decisões eram realizadas. Isso foi visto pelo nosso questionário. Então, em continuidade, nós tivemos a formatação das propostas e metodologias para a continuidade desse trabalho, né? Então, com o êxito dessas mesmas, e a gente fez uma sistematização externa, ou seja, dentro dessa contribuição dos profissionais, e depois, novamente, fazendo um debate com esses colaboradores da instituição, com a intenção aí da gente modificar a fase em qual estava alocado o projeto social. Então, dos resultados do que a gente realizou, dessa intervenção, então, primeiramente, nós dividimos em duas partes, o diagnóstico dos objetivos anteriores e a renovação dos objetivos. Então, para o diagnóstico dos objetivos, nós tivemos as estruturas materiais, que recebeu nota 4, em uma escala entre 1 e 5, foi um ponto relevante dentro do que a gente já tinha de estrutura. Então, a estrutura material ela era boa, digamos assim, né, isso de grande maneira, e um ponto que foi específico e significativo, mas de maneira negativa, foram os colaboradores, ou seja, existia uma necessidade da ampliação do quadro de colaboradores, sendo voluntários ou pessoas contratadas pelo clube mantenedor do projeto, mas essa ampliação, assim, aliviando um pouco o trabalho de alguns agentes que atuavam em mais de um setor, e isso podia trazer algumas vezes a questão do artesanato profissional, né? Então, acabava realizando não com bases científicas ou com bom embasamento, mas só pela necessidade de acontecer. Então, na renovação dos objetivos, nós tivemos a ampliação do quadro de colaboradores, de grande maneira em duas grandes sessões, que é a sessão sociocultural e a sessão de saúde, cada uma das três com 3 áreas, sendo de funcionários, né, do clube mantenedor, mas principalmente com acadêmicos das instituições de ensino superior que existem aqui na cidade. Então, sendo a sessão sociocultural com o pessoal do serviço social, pedagogia e da educação física, porém da parte de lutas, sendo vinculada diretamente ao judô, que é do projeto Judoca Cidadão,
e da parte de saúde, com educação física, mas para prescrição de exercícios físicos e avaliações posturais ou diagnósticas na entrada das crianças que participariam, fisioterapia e psicologia. Para o cenário esportivo, como já ocorriam as ações do projeto Judoca Cidadão, então existe uma manutenção da livre iniciativa, as pessoas que praticavam e quisessem competir estariam participando. E um dos objetivos do projeto Judoca Cidadão era a detecção dos talentos esportivos, então isso continuaria acontecendo. Para o setor de comunicação, ou seja, quem faria a gestão de marketing, de algumas campanhas, das próprias cotas publicitárias que eu comento a seguir, então seriam do setor de comunicação do clube mantenedor, tem um clube que mantém o projeto, ou seja, essas pessoas participariam ali do trabalho e aí fariam toda essa questão de marketing e da gestão de campanhas. E também as fontes de recursos financeiros que são muito ligadas ao marketing, onde a gente tem algumas propostas de contrapartidas e cotas publicitárias para patrocinadores, ou seja, deixando de modo específico, judicializado e tudo certinho para que ocorra a cota publicitária, realmente uma propaganda ou um patrocínio específico, patrocínios individuais e coletivos, além das doações espontâneas que continuariam. Então, a partir dessa reorganização estrutural das metas e do funcionamento base da instituição, realocando os agentes, né? Então, a gente tem grandes possibilidades de uma fuga do artesanato profissional. Então, especializando mais alguns pontos específicos e podendo ter alguns retornos positivos um pouquinho maiores. Além disso, a ampliação do quadro de colaboradores em diferentes áreas foi muito importante, ou seja, se distanciando de algumas ações antigas que eram ditas como amadoras e eram justificadas, essas ações anteriores, pelo acúmulo de função dos agentes, né? E, para tanto, então, os recursos advindos da iniciativa governamental, por exemplo, que eram novas fontes de recursos financeiros, elas aliviariam, né, mesmo que elas fossem para o braço competitivo, elas aliviariam outros setores, promovendo, então, melhores condições de treinamento, sendo diretas ou indiretas, por meio de algumas ações secundárias, que são gerais, assim, eventos internos, uniformes, diferentes ações que são realizadas, até mesmo as partes das campanhas, ou pagamento de profissionais do trabalho multiprofissional de saúde ou de educação, que é realizado pelo projeto Judoca Cidadão. Então, algumas implicações teóricas André, se puder já acelerar para o finalzinho, já que a gente está estourado. Então, das aplicações, então, foi feita uma avaliação diagnóstica, e isso a gente coloca como muito importante, tanto para os projetos de cunho esportivo, social e equipes desportivas, sendo necessária para a exposição das ações que já eram realizadas, e aí a gente tem um nivelamento das mesmas para poder planejar as próximas. E as avaliações de cunho formativo, que são para o acompanhamento e manutenção ou mudança, modernização das ações. Então, é isso, agradeço a todos. Fechou? Obrigadão. Perfeito, obrigado, André. Está um minutinho, mas não tem problema, a gente estava com um tempinho. Pânia, respondendo a sua pergunta aqui que você enviou no chat, a gente não tem lista de presença aqui, tá? Só nas palestras e nas mesas, principalmente na parte da noite, tá? Pessoal, se alguém tiver algum comentário, alguma questão, a gente ainda tem uns 5 minutinhos, se alguém quiser comentar alguma coisa, não sei se alguém quer fazer algum comentário, se não, a gente já pode ir encerrando, mas fiquem à vontade para comentar sobre os trabalhos. Parabenizo o André também, só para parabenizá-lo também, André, parabéns pelo trabalho, bem interessante a pesquisa, o projeto também, parabenizo você e os autores, e se alguém tiver algum comentário, fique à vontade, pessoal. Alguma coisa específica? Então, perfeito. Então, gente, parabéns a todos os autores, muito obrigado pela presença de vocês. Eu lembro que a gente vai ter amanhã os GTTs, né, e aí vejam se alguns GTTs, dos GTTs, caso vocês tenham interesse, participem, né, é uma ação nova da Abragesp, a gente espera contar com a participação de vocês, além, é claro, da programação de noite, amanhã, hoje, amanhã e no sábado pela manhã. Em nome da Abragesp, agradeço a presença de todos, trabalhos todos muito bons, muito interessantes aí, então contem sempre com a Abragesp, a entidade está sempre à disposição de vocês, esperamos vê-los novamente nos próximos congressos. Muito obrigado a todos e boa tarde, pessoal. Valeu, pessoal, boa tarde. Valeu.